paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas, que tenhamos aí um tempo aprazível na presença desse Deus que tudo pode, que nós venhamos glorificá-lo, que nós venhamos exaltar, magnificar o seu santo nome, ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Muito bom nós estarmos aqui para estar experimentando, esse prazer da presença de Deus a cada manhã. Amém? Então, a cada manhã que venhamos aí estar em ligação, em comunhão com o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, muito bom nós estarmos aqui para engrandecer e magnificar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele que tem olhado para você na hora mais difícil de sua vida, ele que tem estendido as suas mãos potentes, e nós só temos a agradecer a ele por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, é um prazer muito grande nós estarmos reunidos nessa manhã para falar desse Deus que tem cuidado de nós, desse Deus que tem operado através das suas maravilhas. Nós estamos na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Tenho um enorme prazer de a cada dia, todos os dias, estar falando desse poder salvífico, dessa graça maravilhosa do nosso Deus. Amém? Então, que Deus esteja aí nos ajudando nesse trabalho. Nós vamos estar falando um pouquinho de Provérbios, capítulo 25, versículo 19, e também estaremos dando mais uma palhinha aí no livro dos mártires, Eu quero estar junto contigo, espero que você esteja conosco aí nessa manhã, vai ser uma benção. A data de hoje é dia 11/7/2023. Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade. Hoje nós temos cultos, hoje é terça-feira, Culto da família. Você já está sendo convidado para o culto às 19 horas. Nós estaremos juntos aqui. Eu espero ter a sua companhia no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sextas-feiras também nós temos os cultos, e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí acessando esses links, Peço que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente a respeito, aleluia, de novidades de vida, Então, que Deus esteja aí nos dando essas novidades, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na minha vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida. Então, sejam todos bem-vindos nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir a Deus para que Deus esteja aí operando nesse nosso trabalho, operando na sua vida, no seu sair da sua casa, para a escola, para o trabalho, seja onde você for, que você seja aí guardado pelos anjos do Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados,
até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, não tem nos desamparado, Senhor. Nós cremos, ó Pai, aleluia, que os teus cuidados, ó Pai, são maiores, ó Pai, do que tudo, Pai, que possamos imaginar. Diz aí o profeta chorão, Jeremias, ele diz: se não fosse as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já seríamos consumidos, mas é pelas tuas misericórdias, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, que nós temos vida e vida em abundância. Assim, ó meu Deus, nós te agradecemos por mais um despertar, nós te agradecemos por mais essa manhã, nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai, porque verdadeiramente todos os dias, ó Pai, o Senhor tem resgatado vidas, ó Pai, assim conforme o Senhor fez com as nossas, ó Pai, nos tirando, Senhor, do império das trevas, ó Pai, nos trazendo, Senhor, para o reino do Filho do teu amor, ó Pai. Assim, Pai amado, se faz, Senhor, presente, Senhor, nas nossas vidas, se faz presente, ó Pai, na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Diz a tua preciosa palavra, Pai, que o Senhor intercede por nós, ó Pai, com gemidos, ó Pai, inexprimíveis. E nós cremos, ó Pai, aleluia, Senhor, nessa ação, Senhor Deus, poderosa do Senhor. Nós cremos, ó Deus, nessa ação, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, verdadeiramente fazer, Senhor Deus, toda a diferença. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó meu Senhor, aleluia, pela tua mão potente, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, porque nós somos, ó Pai, guardados, ó Pai, porque nós somos, ó Pai, privilegiados, aleluia, de estar, Senhor Deus, sendo guardados por um Deus tão poderoso, tão bondoso, tão amoroso. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, encontrando, Senhor Deus, uma boa morada em nós, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o Senhor que nós somos o templo, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, tabernáculo, ó Pai, do Deus Altíssimo. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, formoseia, Senhor Deus, o rosto dos teus filhos e filhas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que o cheiro, Senhor Deus, aleluia, a fragrância, Senhor Deus, esse aroma, Senhor Deus, da rosa de Saron, Senhor Deus, não há de faltar, Senhor Deus, nos teus filhos e filhas, ó Pai. E onde, Senhor Deus, nós chegarmos, ó Pai, aleluia, as pessoas venham sentir, Senhor Deus, aleluia, esse cheiro, aleluia, do suave perfume de Cristo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, com os rostos, ó Pai, formosos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, representando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua graça, Senhor Deus, o teu poder salvífico, ó Pai, que possamos, ó Pai, levar a tua palavra, Senhor Deus, àqueles que estão, Senhor Deus, sofrendo, passando, Senhor Deus, por privações, situações difíceis, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está, Senhor Deus, fazendo toda a diferença. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, tudo que fizemos que não tem te agradado, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos lavar, remir, transformar, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos receber, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, aleluia, no santo dos santos, no santo lugar, ó Pai, e ouvir, Senhor Deus, atentamente, Senhor Deus, o que temos falado com o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, também nos instruir, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós estejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, recebendo, Senhor Deus, dessa porção preciosa, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, pela a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo livro sagrado, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, esse livro, Senhor Deus, de ataques, ó Pai, aleluia, das autoridades, ó Pai, livra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, de situações, ó Pai, de interferência, Pai, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, guardar, Senhor Deus, aleluia, com segurança. Assim nós te pedimos, ó Pai,
aleluia, pelo poder do teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a desvencilharmos, ó Pai, de tudo, Senhor Deus, que não se chama Deus, de tudo que não tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua mão potente, Senhor Deus, aleluia, o que é sagrado, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, completamente, ó Pai, sermos lavados, remidos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pelo meu filho Brento, Senhor Deus, pelo meu filho Brian, pelo meu filho Brenner, Senhor Deus, cuida deles, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente sobre a vida deles, ó Pai, derrama, Senhor Deus, do teu poder, derrama da tua unção, derrama, Senhor Deus, do teu sobrenatural, nos ajuda, Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a estarmos, ó Pai, aleluia, crescendo, Senhor, na tua graça, Senhor Deus, crescendo, Senhor, no teu conhecimento, ó Pai, faça de nós, ó Pai, aleluia, homens, ó Pai, e mulheres, ó Pai, que estejam, Pai, aleluia, Senhor Deus, movidos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela tua mão potente, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja nos lavando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos potentes, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, ó Deus de Israel, falando conosco, ó Pai, todos os dias de nossa vida, Pai. Pai amado, cuida, Senhor Deus, dos membros, ó Pai, da nossa família, Senhor Deus, seja a criança, Senhor Deus, seja, aleluia, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, Senhor Deus, o adulto, ó Pai, o velhinho, Senhor Deus, a senhora, o Senhor, que o Pai amado, o Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que venhamos, ó Pai, viver em unidade, Pai, ajudando, Senhor Deus, mutuamente, um ao outro, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ministra, Deus, em nossos corações. Faça, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Prospera, Senhor Deus, a nossa caminhada, prospera, Senhor Deus, o nosso caminhar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, toma, Senhor Deus, toda a liderança, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a membresia, Senhor Deus. Pai amado, fala aos corações, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes. Pai amado, Pai querido, também, Senhor Deus, tem conosco, Senhor Deus, vários amados irmãos, ó Pai, que pertencem, ó Pai, a outras congregações, ó Pai, a outras igrejas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa também, Senhor Deus, as lideranças, Senhor Deus, das igrejas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com irmãs, ó Pai, conforme metodistas, Senhor Deus, conforme também, Senhor Deus, a Casa de Refúgio, Senhor Deus, a Igreja Batista, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a Val do Jaboque, Quadrangular, Universal, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a presbiteriana, Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, aleluia, fortalecendo, Senhor Deus, todos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, buscado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o teu poderoso nome, Senhor Deus, nessa manhã. Assim, Senhor Deus, aleluia, eu louvo, engrandeço, Senhor Deus, eu magnifico, exalto, Senhor Deus, ao Senhor. Que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo, Senhor Deus, de vitória, um tempo de paz, Senhor Deus, aleluia, na comunidade onde moramos, ó Pai, aleluia, no nosso Brasil, ó Pai, onde, Senhor Deus, nós, aleluia, estivermos firmados com a planta dos nossos pés, ó Pai, aleluia, que o Senhor esteja, Senhor Deus, movendo, ó Pai, aleluia, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Porque diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também clamo ao Senhor, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, desvalidos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que encontram-se em situação de rua, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sem ter onde morar, Senhor Deus, morando em abrigos, ó Pai, outros em centros de recuperações,
porque o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor Deus, aleluia, Senhor, de dar, Senhor Deus, morada, Senhor Deus, aos teus filhos. O Senhor há de fazer, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Pai, aleluia, Senhor Deus, o sobrenatural na vida, Senhor Deus, dos filhos e filhas, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, aleluia, vivido, oh Deus de Israel, vivido, ó Pai, isolado, porque o Senhor diz, Senhor Deus, aleluia, que faz os solitários viverem em família. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com os cabelos, ó Pai, aleluia, grandes, ó Pai, aleluia, muitas vezes cheios de piolhos, muitas vezes a barba grande, muitas vezes, ó Pai, sem tomar um banho, aleluia, as condições, ó Pai, aleluia, terribilíssimas, Pai, uma vez ou outra, Pai, a gente vê aí nas redes sociais, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, uma ação social, ou se não, uma ação, Senhor Deus, aleluia, pessoal, Senhor Deus, de uma pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, tomada um, tomada outro, ó Pai, para, Senhor Deus, dar um banho, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de loja, Senhor Deus, cortar o cabelo, fazer a barba, Pai, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, é dia a dia, Senhor Deus, que essas pessoas precisam da tua ajuda, é dia a dia, Senhor Deus, que essas pessoas precisam do teu socorro, ó Pai, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, eu clamo, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor esteja abrindo portas, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, colocar por terra, Senhor Deus, toda a desigualdade social, Pai, para, Senhor Deus de Israel, Senhor Deus, que as rendas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, esse monopólio, Senhor Deus, há de cair, Senhor Deus, essa renda, Senhor Deus, há de ser dividida, Senhor Deus, para que teus filhos e filhas, ó Pai, possam, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter a sua dignidade restaurada, ter, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua família ajudada, Pai, aleluia, ter a sua casa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, bem construída, Senhor Deus, não, Senhor Deus, com papelões, ó Pai, aleluia, não, Senhor Deus, com, aleluia, Senhor Deus, ô Pai amado, Senhor Deus de Israel, com um pedaço, Senhor Deus, de tábua, Senhor Deus, aleluia, de guarda-roupas desmontados, ó Pai, aleluia, com telhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, que são jogadas, ó Pai, em lixões, mas eu clamo ao Senhor, ó Deus de Israel, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar com as providências, Senhor Deus de Israel, necessárias, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nessa doença, Senhor Deus, que chama, Senhor Deus, de desigualdade social, aleluia, Senhor Deus, nessa hipocrisia que muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós enxergamos, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, não conseguimos, ó Pai, aleluia, reverter essas situações, ó Pai, mas nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, pelo poder do teu nome, Pai, entra, Senhor Deus, com as providências necessárias, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, no tráfico, ó Pai, segurando uma arma, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, o desejo do coração, Senhor Deus, do teu filho e filha, Senhor Deus, é desvencilhar, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, Senhor Deus, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, aleluia, visita, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, aleluia, está viciado, ó Pai, em entorpecentes, ó Pai, Pai amado, Pai querido, que a tua mão potente, ó Pai, aleluia, esteja, Senhor Deus, ó Pai, resgatando, ó Pai, o teu filho e filha, Senhor Deus, dessa situação. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos vícios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, existem, Senhor Deus, e há, Senhor Deus, no nosso meio, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, ter temperança, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que as medidas necessárias, Senhor Deus, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, verdadeiramente diante dos nossos olhos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, mergulhar no Senhor, ó Pai, para sermos lavados, remidos e transformados pelo poder do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja indo, Senhor Deus, ao encontro, ó Pai. Assim conforme, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que aquele filho pródigo, ó Pai, aleluia, que largou a casa do papai,
aleluia, aquele filho pródigo, ó Pai, que quis viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, independente, aleluia, de dar, Senhor Deus, satisfação a esse Deus que tudo pode. Ele saiu, aleluia, sem eiras, sem beiras, Senhor Deus, e ficou a ver navios, ó Pai. Mas num certo momento de sua vida ele falou: papai, eu estou aqui, ó Pai. Oh Deus, o meu desejo é de comer as bolotas que são jogadas para os porcos, ó Pai, mas eu lembro, Senhor Deus, que na casa de Deus há abundância, Senhor Deus, de alegria. Eu lembro que na casa de Deus, aleluia, há amigos, há amigas, há a tua palavra na casa de Deus, aleluia. Oh Deus de Israel, o Senhor tem me trocado as roupas, Pai, as vestes todos os dias, ó Pai. Aleluia, eu lembro da tua aliança, Senhor Deus, eu lembro, Senhor Deus, do teu bom nome, eu lembro, Senhor Deus, aleluia, de quanto o Senhor me ama, eu lembro, Senhor Deus, do Espírito Santo, ó Pai, que tem, aleluia, me guardado, Senhor Deus, e feito toda a diferença. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, dir-lhe-ei, pequei contra o céu, contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas fazem como teus servos, como teus empregados, aleluia. E o papai do céu, ele abre os braços e fala: vem, aleluia, para o gozo do teu Senhor, venha, aleluia, eu quero mudar-te, eu quero tirar você do império das trevas, eu quero te trazer, aleluia, para o reino, aleluia, da luz de Cristo. Oh Deus de Israel, assim, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre teus filhos e filhas, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, acamados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com dores, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, reumáticas, Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com problemas, ó Pai, aleluia, de coração, ó Pai. Quantos estão com problemas, Senhor Deus, na mama, Senhor Deus, quantos estão com problemas em órgãos genitais, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com situações, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cancerígenas, ó Pai. Quantos estão, Senhor Deus, morrendo em vida, Senhor Deus, quantos estão sendo comidos de bichos, ó Pai, mas o Senhor diz, Senhor Deus, que toda autoridade, ó Pai, aleluia, foi dada ao Senhor, ó Pai, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ah, Deus de Israel, assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Aleluia, transforma, Senhor Deus, aleluia, esse mundo qual vivemos, ó Pai. Aleluia, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, esse amado irmão, essa amada irmã, Senhor Deus, que tem orado comigo, que tem clamado, ó Pai, que tem falado com o Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, das suas debilidades, ó Pai, das suas dores, ó Pai, dos seus infortúnios, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, abre o céu e desce, Pai. Aleluia, venha tocar, ó Pai, em nós, toca, Senhor Deus, nos teus filhos, ó Pai, toca nas tuas filhas, ó Pai. Aleluia, esteja, Senhor Deus, curando, Senhor Deus, toda ferida, Pai. Aleluia, Senhor Deus, todo órgão preguiçoso, ó Pai, todo órgão, ó Pai, que, aleluia, está apodrecendo dentro do corpo, esses órgãos, ó Pai, aleluia, no teu nome, ó Pai, Senhor Deus, de serem restaurados, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, o teu poderoso nome, Pai. Aquela mama, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, já, Senhor Deus, cheia de pulso, Senhor Deus, causando dor, ó Pai, terrível, Senhor Deus, na tua filha, Senhor Deus, aleluia, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Traz a cura, Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, o teu poderoso nome, ó Pai, na vida, Senhor, da tua filha, na vida do teu filho, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor pode, Senhor Deus, mudar, Senhor Deus, o quadro, ó Pai, dessa senhora, desse senhor, ó Pai. Aleluia, dessa criança, Pai, desse jovem, ó Pai. Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai. Faça infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pedido e pensado, Pai. Quantos filhos, ó Pai, estão sofrendo, ó Pai, quantos filhos, ó Pai, estão, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, por situações, ó Pai, terribilíssimas. Quantos estão acamados, ó Pai.
Quantos estão sofrendo, os remédios, ó Pai, não dão mais conta, Pai, de trazer alívio, Senhor, de suas dores, ó Pai. Mas nós temos uma mão potente, Pai, aleluia, Senhor Deus, que, aleluia, é guiada pelo Senhor, aleluia, chamada Espírito Santo, ó Pai, aleluia, que tem cuidado, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai. Então, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abre o céu e desce, Pai, aleluia, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, com que teus filhos e filhas, ó Pai, sejam sarados, ó Pai, curados, ó Pai, transformados, Pai, que haja milagre, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh Deus de Israel, visita, Senhor Deus, aleluia, a casa, Pai, de cada amado irmão. Visita o trabalho, ó Pai, o ir, o vir, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita aquele, Senhor Deus, que está na cadeira de roda, Pai. Aleluia, o desejo, Senhor Deus, de se levantar, Pai, de sair andando, ó Pai, o desejo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de sair correndo, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, o teu poder salvífico, ó Pai, nessa terra, Pai. Deus, santo, 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 santo é o Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que assim como o Senhor era no princípio, ó Pai, o Senhor continua sendo, ó Pai. Oh, maravilhoso Deus. Ajuda, Senhor Deus, aleluia, os teus filhos, ó Pai. Ajuda as tuas filhas, ó Pai. Quantas mãezinhas, ó Pai, quantos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, falado com o Senhor a respeito do seu casamento, ó Pai, a respeito do marido que foi embora. Aleluia, Senhor Deus, o marido foi embora, Pai, mas as responsabilidades continuam, Pai, a luz, a água, Senhor Deus, o gás, ó Pai, o alimento para um filho, o alimento para o outro filho, ó Pai. Quantas situações, ó Pai, adversas, Senhor Deus de Israel. Senhor, ó Pai, é o Deus, ó Pai, que traz, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para o teu filho e para a tua filha, Pai. O Senhor é Deus que visita os hospitais, ó Pai. O Senhor é Deus que visita, Senhor Deus, os corações, ó Pai, enlutados, ó Pai. O Senhor é Deus que visita, Pai, a necessidade do teu filho. O Senhor é visita, Senhor Deus, aquela mesa, Senhor Deus, aleluia, que precisa, Senhor Deus, do pão diário. O Senhor é Deus que visita a geladeira, a despensa. O Senhor é o Deus que visita, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai, aquilo que precisa ser suprido, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, clamando, ó Pai, o teu socorro, clamando, ó Deus, o teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça resplandecer da tua glória, aleluia, visitando, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Pai, sobre o teu filho e filha, Senhor, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando o meu amado irmão, que Deus esteja abençoando a minha amada irmã nessa manhã, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A minha amada irmã Marina Salles Andrade, Deus esteja te abençoando, abençoando a minha amada irmã Graziela Matos. É um prazer mais uma vez estar contigo, né? É um prazer nós estarmos juntos também com Esther Castro, Vanessa Américo, que Deus esteja abençoando, Márcia da Paixão, Marina Gabriela, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus esteja abençoando, trazendo saúde aí na vida de cada um dos seus filhos, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada amado irmão, também o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando aí na vida do nosso amado irmão, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um, que nós possamos ser uma bênção diante do Senhor, amém? Hoje
o Senhor ele estava falando, né, comigo a respeito de insinuações. E o Senhor me levou, né, para uma oração aí que tremendamente a gente recebe, né, desse poder tão maravilhoso de Deus. Mas o Senhor ele estava falando comigo a respeito de insinuações, amém? Eu quero estar com o meu amado irmão, com a minha amada irmã nessa manhã, falando aí a respeito de provérbios, né? E a gente precisa ter alguém em quem podemos confiar, em quem podemos depositar a nossa confiança. Mas a nossa confiança, ela está depositada no Senhor, depositada naquele que vive, naquele que reina para tudo sempre. Nós vamos ler Provérbios capítulo 25, né, versículo 19. Provérbios 25, 19. Eu quero estar com os meus amados irmãos lendo esses provérbios para nós tirarmos aí ensinamento, né, a respeito de tudo que Deus quer falar conosco. Diz assim o Provérbios 25, 19: como um dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Maria José, seja bem-vinda também. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, amém? Rosimar, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Glórias a Deus, aleluia. Deus esteja abençoando aí a Carolzinha, né? Que Deus esteja operando milagres sobre a vida dela também, aleluia. Deus esteja trazendo aí tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, colocado em seu coração. Deus esteja aí te abençoando, amém? Protegendo, guardando, te visitando toda a sua família em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, diz o Provérbios que como o dente, né, quebrado, também o pé quebrado, assim é a confiança, né? Assim é a confiança que nós colocamos naquela pessoa desleal. Imagina, você tem um amigo que é desleal, aquela pessoa que insinua, né, ser tua amiga, aquela pessoa que você fala, não, esse aí eu posso contar tempo e hora, na hora que você mais precisa. Eu tô falando isso para vocês, e Deus está sempre trazendo assim algo na minha mente, né, uma figura de alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer, uma ilustração. A minha esposa, ela estava limpando ali em volta da piscina e tem alguns degraus, né? Só que a gente colocou tipo uma proteção para os cachorros não ultrapassarem aquela escadaria para sujar em volta da piscina. E ali ela precisava descer, mas ela ia pular por cima daquelas coisas que a gente colocou ali para os cachorros não passarem. E eu senti aquele lugar perigoso. Eu falei, se a minha esposa ela se esforçar e escorregar e cair, vai ser ruim. E eu falei, vem aqui, desce. Eu peguei ela assim no colo e desci ela. Ela falou, não precisa, eu vou descer por aqui. Eu falei, não, venha cá. E peguei ela no colo e desci ela com segurança. Imagina quando você tem alguém que é desleal. Na hora que você se joga, a pessoa sai fora e você se esborracha no chão. Tem muitas insinuações que você está se jogando, que você está se dando. E chega um determinado momento que você mais precisa. Talvez
Não é uma coisa de momento, mas uma coisa de anos. Que você tem confiado, que você tem aí se jogado, que você tem se dado na hora que você mais precisa. Aquilo que você confiou, aquilo que você depositou todo o seu ser. É como se fosse um tapete. Eles puxam o seu tapete. E você realmente se esborracha, você cai, você fica sem chão. E muitas vezes, amados irmãos, tem pessoas que têm passado por essa situação que nunca mais se levantou, que nunca mais se firmou. Mas eu quero te dizer, a nossa confiança tem que estar no Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Davi, ele fala, muitos confiam em carros, muitos confiam em riquezas, na força do seu próprio braço, mas eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É Deus. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus, esse Deus, ele pode todas as coisas, então confia em Deus. Ainda que nós venhamos ter tudo do bom e do melhor, ainda que venhamos ter seguranças pessoais, o nosso maior socorro é Deus. Deus, ele faz o que você jamais imaginou. Eu lembro uma época que eu estava ainda no exército, há muito tempo atrás, e eu peguei uma carona em Barbacena, indo para Carandaí. Quando chegou mais ou menos na cidade de Vasconcelos, tinha uma curva, estava chovendo muito, e eu peguei uma carona em um caminhão. E estava o motorista do caminhão, um senhor mais ou menos, um senhor velho, um senhor, né? Um velhinho, a barbinha já estava branca, aparentava mais ou menos, naquela época eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, ele aparentava mais ou menos 60 anos, ou mais. E a netinha dele. Então, ele entrou, a netinha entrou, ficou entre eu e ele, nós entramos na boleia do caminhão, estávamos indo em direção a Carandaí, a minha cidade que eu fui criado. E quando chegou ali em Vasconcelos, aquela chuva, né? O caminhão, ele foi fazer a curva numa certa velocidade. O caminhão, ele se arrastou na pista e o caminhão tombou na pirambeira. E as árvores de eucalipto, você não conseguia abraçar aquelas árvores de eucalipto. Eram umas árvores assim, imensas, grossas. E o caminhão, ele deu de cara com a árvore, com aquela árvore de eucalipto. Só que antes do caminhão bater naquela árvore, ele tombou. Ele fez assim e passou de lado dela. Eu só fiz assim para não ver a minha morte. Naquele momento, Deus nos livrou de morrer. Eram um senhor que estava ali, a netinha dele e eu e o motorista. 4 pessoas. Deus deu livramento. Nós saímos do caminhão sem um arranhão. Nós 4 saímos do caminhão sem um arranhão. Deus, ele é verdadeiramente fiel. Ele guarda, ele protege, ele faz infinitamente mais. Imagina
com todo o dinheiro do mundo, com toda a segurança pessoal, com tudo que talvez eu viesse ter naquela época, com a minha juventude. Se não fora o Senhor, o que seria de mim? Ele já me preservara antes mesmo de eu o conhecer. Ele tem preservado a minha vida, Ele tem preservado a tua vida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Deus, Ele tem feito, Ele tem operado. Então, em nome de Jesus Cristo, mergulhe no Senhor, coloque a tua vida nele. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem se lançado, e muitas vezes quando nós nos lançamos, amados irmãos, a gente fala, meu Deus, que situação difícil, que luta, até mesmo no pagamento no final do mês, até mesmo alguns trabalhos que você faz. Mas Deus, Ele opera infinitamente mais no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz. E hoje, Ele há de fazer. Ele há de operar na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí a minha amada irmã Emily, também a Tinha Oliveira, né? Também a Evigênia, né? Que Deus esteja abençoando aí. Arli Silva está pedindo oração pela minha vida. Também Vilma Rocha, né? Paz do Senhor, peço oração para minha família, pela minha vida sentimental. Que Deus esteja te abençoando aí. Vilma Rocha, que Deus esteja abençoando aí a família, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Também a Arli Silva, nós vamos orar no final, amém? Que Deus esteja abençoando aí, operando em nome de Jesus, amém? Nós também, meus amados irmãos, temos trabalhado a respeito do livro de John Foxe, né? Todos os dias a gente tem dado uma palhinha, tem visto algo a respeito desse livro. Esse livro é um livro que fala da historicidade da igreja. Esse livro é um livro bastante antigo. Ontem eu já estava pesquisando algumas coisas a respeito, aprofundando mais a respeito desse livro. E John Foxe, ele passou por esse período, né, no período da Inquisição, um período da perseguição, né? Aqueles que queriam adorar a Deus mais a fundo, buscar a Deus mais a fundo, ter o Novo Testamento nas suas mãos, o Velho Testamento, para estar entendendo mais o que Deus queria falar com ele, com ela, eram considerados hereges, né? Então, imagina você hoje, você fala assim, olha, eu estou sofrendo um momento difícil na minha vida, eu quero ficar em casa um mês, eu quero descansar, eu quero dar um tempinho. Não era lhe permitido, você era obrigado a dizimar, a ofertar, você era obrigado a cumprir todos os requisitos religiosos. Então não tinha folga e a situação era realmente terribilíssima. Se você fizesse tal coisa, você era considerado como herege. Então, muitos foram mortos, decapitados, muitos foram mortos afogados com pedras amarradas nos pés, muitos foram queimados em fogueiras. As situações na época da Inquisição foi assim um tempo muito difícil. E a igreja, ela precisa entender a respeito do que Deus
através dos seus filhos e filhas que não negaram a sua fé, mas morreram, deram a sua vida por amor do Evangelho. Deram a sua vida para ter direito de ter conhecimento daquilo que Deus queria falar para eles. Então John Fox, ele diz que não é apenas a historicidade da igreja, mas uma denúncia dessas atrocidades que foram feitas no passado. E eu quero dar uma palhinha para os meus amados irmãos, amigos. Não se sintam constrangidos, não é aqui, como eu posso dizer, uma situação que eu estou aqui tentando martirizar ninguém, mas é um conhecimento que nós devemos ter a respeito da história da igreja, da história que a igreja passou, e nós devemos valorizar o momento em que vivemos, porque muitos eram arrancados das suas próprias casas e mortos, muitos tiveram as suas casas invadidas. Nós lemos uma parte aí que fala de uma mãe que estava amamentando o seu filho dentro de casa, e um daqueles soldados da Inquisição deu um tiro do lado de fora, na janela da casa, e acertou o peito da mãe. O filho estava sendo amamentado no outro peito. Mas imagina a dor, imagina a tristeza. Hoje nós não temos mais isso. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, esse tempo de paz, esse tempo de alegria, esse tempo de nós estarmos aí tendo a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, diz assim, histórico das perseguições contra o espanhol Miguel de Molinos. Miguel de Molinos, um espanhol pertencente a uma família rica e honrada, ingressou em sua juventude na ordem sacerdotal, porém não quis aceitar qualquer retribuição por parte da igreja. Tinha grandes talentos naturais que dedicou ao serviço de seus semelhantes, sem esperar qualquer recompensa para si mesmo. A sua maneira de viver era piedosa e uniforme. Por esta razão, não praticava atos severos, tão comuns entre os que faziam parte do clero romano. Por ser o seu caráter contemplativo, seguiu as pegadas dos teólogos místicos e, após adquirir grande reputação na Espanha, desejoso de propagar sua sublime forma de devoção, deixou seus pais e se instalou-se em Roma. Ali tornou-se prontamente amigo de alguns dos mais distintos entre os literatos que compartilharam as suas máximas religiosas, a ponto de se unirem a ele para propagá-las. Em pouco tempo alcançou um grande número de seguidores que, pela a forma sublime de sua religião, foi designados com o nome de quietistas. Em 1675, Molinos publicou um livro intitulado O Guia Espiritual, o qual continha algumas cartas de recomendação de várias personalidades. Uma delas era o arcebispo de Régio, outra vigário-geral dos franciscanos e uma terceira do padre Martim de Esparça, um jesuíta que fora professor de teologia em Salamanca e Roma. Após o livro ser publicado, foi amplamente lido e elogiado
tanto na Itália como na Espanha. Isto fez com que a reputação do autor crescesse tanto que a sua amizade foi cobiçada pelas mais respeitáveis personalidades. Muitas pessoas lhe escreviam cartas, pelo que estabeleceu uma correspondência com os que aceitavam o seu método de diversas partes da Europa. Alguns sacerdotes seculares, tanto em Roma como em Nápoles, declararam-se abertamente ao seu favor e consultavam-no em numerosas ocasiões como a um oráculo. Porém, os que aderiram a ele com maior sinceridade foram vários dos padres do oratório, particularmente 3 dos mais eminentes: Colorede, Cicere e Patrus. Muitos dos cardeais também cortejavam a sua companhia e consideravam ser felizes por serem contados entre os seus amigos. Os mais distintos entre eles era o cardeal Estrés, homem de grande erudição, que aprovava tanto as suas máximas de Molinos, que estabeleceu com ele um estreito relacionamento e conversavam diariamente, apesar das desconfiança natural que os espanhóis sentem em relação aos franceses. Molinos, que era sincero em seus princípios, abriu a sua mente sem reservas ao cardeal. Por intermédio dele, Molinos estabeleceu uma correspondência com alguns personagens distintos na França. Enquanto Molinos trabalhava para propagar o seu método de religião, o padre Petrucci escreveu vários tratados acerca da vida contemplativa, porém mesclou nesses tantas regras para as devoções da Igreja de Roma que mitigaram a censura em que incorrera em outro caso. Foram principalmente escritos para serem utilizados pelas freiras e por eles. O sentido era expresso em um estilo mais fácil e familiar. Molinos finalmente alcançou tal reputação que os jesuítas e os domínicos alarmaram-se e decidiram deter o progresso deste método. Para tanto era necessário denunciar o seu autor, como a heresia é o que causa a mais forte impressão em Roma. Molinos e seus seguidores foram taxados de hereges. Também alguns dos jesuítas escreveram livros contra o reformador espanhol e o seu método, porém todos eles foram veementemente contestados por Molinos. Essas disputas causaram tal perturbação em Roma que todo o assunto chamou a atenção da Inquisição. Molinos, com seu livro, e o padre Petrucci, com os seus tratados e cartas, foram postos sobre um severo exame e os jesuítas foram considerados seus acusadores. Um dos membros da Sociedade de Jesus, a princípio, aprovara o livro de Molinos, porém, o restante deles cuidou de que não fosse mais visto em Roma durante o processo do exame. Tanto Molinos como Petrucci defenderam-se tão bem que os livros foram novamente aprovados e as respostas que os jesuítas escreveram foram censurados como escandalosas. A conduta de Petrucci nessa ocasião foi tão aprovada que fez não somente crescer o crédito de sua causa, como também os seus próprios emulamentos, porque pouco depois foi sagrado bispo de Gezes,
o que significou uma declaração feita pelo Papa a seu favor. Os seus livros foram agora mais estimados do que nunca, e seu método ainda mais seguido, e a novidade do mesmo com a nova aprovação dada após uma acusação tão vigorosa por parte dos jesuítas, contribuiu ainda mais para aumentar o seu crédito e o número dos seus partidários. A conduta do padre Petrus em sua nova dignidade contribuiu muito para o aumento da sua reputação, de forma que seus inimigos não estavam mais dispostos a incomodá-lo. Além do mais, havia menos razões para censura em seus livros do que nos de Molinos. Algumas passagens nos escritos deste último foram expressas como tanta preocupação, mas davam lugar a alguém que expressasse suas objeções, enquanto que, outro lado, Petrus se expressava de uma maneira tão plena que eliminava facilmente as objeções feitas a algumas partes da sua obra. Grande reputação adquirida por Molinos e Petrus por causa do aumento diário dos quietistas. Todos os que eram considerados sinceramente devotos ou aparentavam-se ser, eram contados entre eles. Observava-se que essas pessoas se tornavam mais severas quanto à sua vida e às suas devoções mentais. Pareciam, contudo, ter menos zelo em toda a sua conduta quanto às questões cerimoniais litúrgicas. Não eram tão assíduos à missa, nem tão prontos a fazer o que, aleluia, rezassem a missa a favor de seus amigos. Tampouco frequentava o confessionário e as procissões. Ainda que a nova aprovação dada à Inquisição ao livro de Molinos detivesse as ações de seus inimigos, estes mantinham, contudo, os seus corações um ódio mortal contra ele e estavam decididos a destruí-lo, se fosse possível. Insinuaram que tinha más intenções e era inimigo da religião cristã, sob o pretexto de levar os homens às sublimes alturas da devoção. Queria retirar de suas mentes o sentido dos mistérios do cristianismo, e por ser espanhol, seguiram que descendia de uma raça judia ou maometana, e levava em seu sangue ou em sua educação fundamental algumas sementes daquelas religiões que havia desde então cultivado com não menos arte do que zelo. Esta última calúnia não teve um forte efeito em Roma, apesar de que foi enviada uma ordem para examinar os registros do lugar onde Molinos fora batizado. Molinos, ao ver-se tão vigorosamente atacado e com mais implacável malícia, adotou todas as precauções necessárias para impedir que fosse dado créditos a essas imputações. Escreveu um tratado intitulado Comunhão Frequente e Diária, o qual recebeu a aprovação dos clérigos católicos de maior distinção. Esta obra foi impressa juntamente com o seu guia espiritual em 1675, e no prefácio do mesmo declarava que não escrevera com qualquer desígnio de provocar controvérsias, senão o fizera devido às intensas demandas de muitas pessoas piedosas. Os jesuítas, fracassados em seus intentos de esmagar o poder de Molinos em Roma, apelaram à corte francesa, onde em pouco tempo lograram tal êxito que o cardeal de Estres
recebeu a ordem de lhe mandar a perseguir Molinos com todo o rigor possível. O cardeal, ainda que estreitamente ligado a Molinos, decidiu sacrificar tudo o que havia de sagrado no sentimento de amizade para realizar a vontade de seu amo. Contudo, ao ver que não havia razões suficientes para uma acusação contra ele, resolveu ele mesmo suprir aquela carência. Assim, dirigiu-se aos inquisidores e deu-lhes informações sobre vários pontos, em particular, não somente a respeito de Molinos, mas também sobre Petrúcio, e os dois, juntamente com vários de seus amigos, foram entregues à Inquisição quando os fizeram comparecer perante os inquisidores, que teve lugar no princípio de 1684. Petrúcio respondeu às perguntas que lhe foram formuladas com tanta prudência e temperança que em seguida o liberaram. E ainda que o interrogaram de Molinos fosse mesmo mais longo, esperava-se que também fosse solto. Porém, não foi assim, ainda que os inquisidores não dispusessem de qualquer acusação justa contra ele. Contudo, levaram todos os cuidados ao extremo para surpreendê-lo com o culpado por heresias. Em primeiro lugar, fizeram-lhe objeção por trocar correspondências com pessoas em diferentes partes da Europa. Porém, foi absolvido dessas acusações, porquanto não puderam transformar o teor daquelas correspondências em um conteúdo criminal. A seguir, dirigiram-se a sua atenção alguns papéis suspeitos encontrados em seu quarto. Porém, Molinos explicou o significado destes de maneira tão clara que não puderam ser utilizados contra ele. Por último, o cardeal de Estresse, após exibir a ordem que lhe fora enviada pelo rei da França para que perseguisse a Molinos, disse que poderia demonstrar contra ele mais do que o necessário para convencê-los de que era culpado de cometer heresias. Para isso, perverteu o significado de algumas passagens nos livros e papéis de Molinos e relatou muitas circunstâncias falsas e agravantes em relação ao preço. E reconheceu que convivera com ele sobre a aparente amizade, porém disse que este convívio tivera somente o objetivo de descobrir os seus princípios e intenções, os que havia encontrado como maus em sua natureza, e que deles deveriam derivar-se consequentemente perigosas. Porém, a fim de deixar que tudo fosse descoberto, tinha concordado com várias coisas que na realidade detestava em seu coração, que por este meio teve acesso aos segredos de Molinos. Porém, para esmagar tanto a ele como aos seus seguidores, como consequência da evidência de Estresse, Molinos foi confinado pela Inquisição e permaneceu assim durante algum tempo, em que tudo se manteve em paz. E os seus seguidores continuaram com seu método sem interrupção. Porém, os jesuítas repentinamente decidiram extirpá-los e teve início a uma briga extremamente violenta. O conde Vespiniani e a sua esposa Dom Paulo e Dom Paulo Roche, confessor da família Borghese, e alguns de seus familiares foram presos pela Inquisição, juntamente com outros, um total de 70 pessoas. Entre eles, havia alguns altamente estimados por sua erudição e piedade. A acusação apresentada contra o clero era o que de seu descuido de não ler o breviário, os demais eram acusados de participarem da comunhão, serem primeiramente participar da confissão. Em resumo, argumentava-se que negligenciavam todas as partes exteriores da religião e entregaram-se inteiramente à solidão e à oração interior. E a condessa Vespiniani comportou-se com bravura
em seu interrogatório diante dos inquisidores e disse que jamais revelara o seu método de devoção. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas situações se levantavam para a Inquisição achar alguém que pudesse ser bode expiatório por causa de ciúme, por causa de inveja, de situações conforme nós lemos aqui. A gente precisa entender que nós temos que buscar sinceridade diante de Deus. Deixar com que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração e operar de uma forma linda. Nós precisamos fazer o que Deus, Ele tem dito, né? Deus fala, entra no silêncio do teu quarto e venha falar das tuas preocupações, venha falar das suas situações comigo. Diz o texto sagrado que teu Pai que te ver em secreto, Ele te recompensará. Então nosso Deus, nosso Pai, Ele entrará com providências na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Em João 10,10 diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras do diabo. Muitas vezes você está numa guinada, você está subindo, você está indo, mas fica muitos cheio de vontade de te derrubar. Mas quando você está firmado nas mãos de Deus, Deus está segurando as tuas mãos. Ninguém pode te derrubar. Então segura nas mãos de Deus, fala, Deus, eu preciso segurar nas tuas mãos. Eu preciso ser fortalecido por ti. Não tem outro em quem eu tenha mais amor, não tem outro em quem eu tenha mais confiança do que em ti. Deus, Ele é socorro e fortaleza. Ele é o nosso porto seguro. Fale com Deus. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Desde já agradeço aos meus amados irmãos que estão conosco nessa manhã. Já se passa de 1.200 pessoas. Que Deus esteja abençoando aí poderosamente, derramando a sua graça, derramando o seu poder, da sua unção. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. Arle Silva, né? E Vilma Rocha. Amém? Glórias a Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, pela vida sentimental da tua filha, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Aleluia, contemplando os desejos, ó Pai. Aleluia, a situação da tua filha vindo, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, com teu sobrenatural. Ajuda, Senhor Deus, aleluia, a família da tua filha, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que, aleluia, nós temos pedido e pensado. Ó Pai, o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus, aleluia, das necessidades, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, toma, Senhor Deus, Arle Silva, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na sua vida. Aleluia, Deus, contempla, Senhor Deus, os desejos, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, em socorro, ó Pai, e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Cada um, ó Pai, aleluia, que está, Senhor Deus, nessa live, Pai, nessa manhã, Senhor Deus, com o pastor Carlos, aleluia, o Senhor sabe, Senhor Deus, a necessidade, ó Pai, aleluia, desse, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, ouvido, Senhor Deus, essa palavra, ouvido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus,
Ô Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aleluia, do teu santo nome, Pai santo, Pai querido, Pai amado. Ô Deus de Israel, muitos, Senhor Deus, são as situações que se levantam, Pai, aleluia, mas diante do Senhor, as situações que se levantam, Pai, contra nós, elas são, Senhor Deus, verdadeiramente levantadas para cair, porque o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, nos fortalecido. O Senhor tem sido, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, o nosso escudo, ó Pai, a nossa torre forte. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, pegando, Senhor Deus, nas nossas mãos, nos fortalecendo no nosso ir, no nosso vir, aleluia, seja no trabalho, Pai, seja na escola, Pai, seja, Senhor Deus, nos nossos afazeres cotidianos, ó Pai, o Senhor, ó Deus, Senhor Deus, de nos dar vitória. O Senhor há de fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, porque nós precisamos do Senhor, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Israel. Então nos ajuda, papai, nos fortalece, ó Deus, aleluia, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que a tua mão potente, Pai, assim, está, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida, Senhor, de cada amado irmão, de cada amada irmã, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos, Deus abençoe as minhas amadas irmãs, que a cada dia aumenta mais, né? São muitos amados irmãos que estão aparecendo, e que Deus esteja aí operando, né? Aleluia. Deus esteja fazendo, em nome de Jesus Cristo, muito mais do que nós temos pedido e pensado, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Diaconisa Tânia Brito, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E Deus esteja abençoando a todos meus amados irmãos e irmãs. Tem muitos que têm aparecido aqui com um nome que não dá para ler, né? Tem aqui TARA, THA, então que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos com pseudônimos, né? São os nomes que as pessoas se colocam aí nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a todos aí, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então que Deus esteja abençoando toda a galerinha aí, operando de uma forma abundante e transbordante nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Então foi mais um momento assim, dessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo com o pastor Carlos, e eu agradeço a Deus pela presença de todos vocês. Quando a gente chega num determinado momento assim para terminar, né, essa live, a gente fica com vontade de ficar aqui mais um pouquinho, porque a gente sente o carinho muito grande dos nossos amados irmãos que estão conosco. Então que Deus esteja abençoando e operando de uma forma sobrenatural a vida de cada um de vocês, amém? Pastor Carlos tem que sair para trabalhar, mas mais tarde às 19 horas nós estaremos juntos novamente, e eu conto com a presença de vocês, amém? Deus abençoe, um abração para todos vocês aí, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém, amém? Fica com Deus até às 19 horas no culto da família, amém? Nós temos um culto da família às 19 horas, e desde já eu convido vocês para nós estarmos juntos aí às 19 horas, amém? Fica com Deus, Deus abençoe.